chegando para mais uma live, mais uma comunhão, né? Comum união aqui com vocês, pregando a palavra de Deus, né? Isso, vamos chegando. Então, glória a Deus. Deus já venha nos iluminar como sempre, né? Trazendo para nós a sabedoria divina, que nós não venhamos a falar de nós mesmos, e sim somente da palavra. É cachorro latino, é gato pulando, um montão de coisa, mas nós não vamos parar, né? O exército tem que continuar a pegar a palavra. Então, aquele louvor, né? Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, os que procuram a paz e tem sede de justiça e quer vencer o mal. Não está em religião, mas se o homem se voltar para Deus em Cristo. Aleluia! Estamos nós aqui, estamos nós aqui, Jesus em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplando a sua face, nos rendemos-nos a ti, pois um dia a sua glória esteve em nosso meio, e está todos os dias, porque ele disse, né? Eis que eu estou convosco todos os dias. Então a glória do Senhor é a nossa cobertura, né? A nossa cobertura é a glória de Deus, né? Não há outra cobertura senão a glória de Deus, não é verdade? Preste atenção, hein? É desse jeito. Lembra lá do povo lá do sai lá do deserto ali? Moisés, entendeu? A glória, né? A glória do Senhor era a cobertura daquele povo. E hoje não é diferente, né? Que a palavra diz que para nós, que é o lema, né? Do evangelho quadrado, o evangelho quadrangular, né? Hebreus 13:8, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção, hein? A nossa bandeira é Cristo, não é verdade? Nossa bandeira é Cristo, nosso altar é Cristo, nossa cobertura é Cristo, e o nosso evangelho é o evangelho eterno, da graça de Deus. Aleluia. Preste atenção. Então, sem mais delongas, né, a nossa aula hoje, nosso vídeo aula hoje, vamos estar falando em cima do capítulo 2, né? Deixa eu abrir aqui logo. Capítulo 2 de 2 Timóteo. Capítulo 2, vamos abrir. Capítulo 2 de Timóteo, no versículo, capítulo 2 de Timóteo, é 2 Timóteo 3,16, tá bom, menina? Presta atenção, vamos a partir deste versículo 16, né? Do capítulo 3 de 2 Timóteo, assim, para nos direcionar o nosso vídeo aula hoje, tá bom, minha? Presta atenção. Diz assim a palavra: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Vamos nos segurar isso. Toda a palavra é para o ensino.
Então, a palavra nós já vimos que é direcionada ao quê? A liderança. O que é liderança? Não é hierarquia, que ninguém é melhor do que ninguém, não. É aquela que se propõe, aquela liderança, aqueles servos, né, que ministram a palavra de Deus, que se propõem a compartilhar com o outro a verdade de Deus, né? A verdade é já estabelecida, não é verdade? Preste atenção. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, veja bem, para a correção. Então é para a correção também. A palavra não é só para massagear egos de ninguém. A palavra não é para compartilhar rituais, costumes de pessoas, né? Costumes de Israel, de fariseu, costumes disso, daquilo, tradição religiosa, né? De A, de B, né? Não importa, mas nós não estamos aqui para direcionar o nosso tempo, né? Para levar para o alvo do costume, da tradição religiosa, do religário. O religário é aquele que é o homem que liga, né? Até liga o outro a Deus, né? O homem liga o homem a Deus, não é verdade? Presta atenção. Então nós estamos fora. Nós estamos, né? Presta atenção, hein? Presta atenção. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então temos que nos educar na palavra, não em costumes, né? Não em coisas terrenas, não em ritos, né? Não em religiosidade, mas temos que nos aperfeiçoarmos, né? Nesse caminho do ensino, da repreensão, na correção, na educação, né? Da palavra, do Espírito e da verdade. Não é verdade? Preste atenção, hein? Então, não vamos nos prender na correção, na educação, na repreensão e ensinos terrenos, não é verdade? Temos que continuar avançando, prosseguir para o alvo, para a soberana vocação que é em Cristo, né? Está lá em Filipenses 3, a partir do versículo 12. Nós temos que ir para a vocação que é em Cristo, que é isso que nos importa. Então vamos ler agora o versículo todo, presta atenção. Toda Escritura é por Deus, inspirada por Deus, né, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, aleluia, 17, a fim de que o servo de Deus, tá vendo? Ninguém é bambambam, toda liderança é um servo de Deus. Nós temos que servir uns aos outros nesta comunhão. Comunhão quer dizer comum, união. Então temos que aprender, que para a gente ensinar, a gente tem que aprender, né? Presta atenção. Presta atenção mesmo. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então não se esqueça nunca, hein? Que os nossos vídeos é vídeos aula, não é pregação de fulano de canção, não presta atenção. De bandeira, disso, bandeira aquilo. Nós pregamos Cristo, né? 1 Coríntios 3, 11. É verdade? O fundamento é Cristo. Aleluia. Antes de mais nada, de começar assim, de veridicamente, peço a vocês que todos os nossos vídeos venham compartilhar, venha dar o like, dar o joinha, não custa nada. Aperta aí, ó, tá gostando? Se não estiver gostando também, você aperta, porque vai estar ajudando o outro a gostar. Tá entendendo como é que é a coisa? Compartilha com outros, porque você às vezes não tá nem aí, mas o outro vai estar. E é assim que nós servimos uns aos outros, né? O evangelho, né, que é eterno, da graça de Deus. De verdade, presta atenção. Que é você, né, Deus? Presta atenção. Ninguém está te vendo, mas Deus sonda o teu coração. E Ele vai ver que de uma certa forma você está evangelizando. Quando você curte, quando você bota para frente,
Porque às vezes para você não acrescenta mais nada, porque você sabe tudo. Mas se você compartilhar com outros, entendeu? Me presta atenção, às vezes vai alcançar a outros que ainda não sabem assim tudo, né? Sabe alguma coisa, sabe que todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas tem muita coisa que não podemos, comer, digerir, né? Da palavra. Vamos continuar avançando, me presta atenção. Então temos que ter o que? Fidelidade na pregação, né? Na evangelização. Nunca rodear pelas beiradas para massagear egos ou andar em vã doutrina, né? Como falamos, né? Do religário. Porque Isaías 29:13 disse, né? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque maquinalmente fica aprendendo homens com homens. Aí depois vocês vão lá em Marcos 7, que o próprio Jesus, né, repete essa situação, né? Presta atenção, ele fala, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Aí chama os religiosos de hipócritas, né? Aí ele repete o versículo, porque esse povo me louva apenas com os lábios, né? Com os costumes, né? De religiões, com tradição, disso, daquilo, de fulano, de ciclano, do vovô, da vovó, né? Da casa tal, da casa... Não, mas nós temos que nos direcionar para a palavra. Não é verdade? Então, não podemos escolher, né? Não escolher palavra e ser fiel a coisas terrenas, né? Mas não podemos ter dois senhores, né? Temos que agradar somente um, estar com ele, não somente no falar, mas também na prática, porque se nós quiser agradar, né, a um e outro, a gente vai estar certamente desagradando, né? Um deles, porque é exatamente isso, né? Não foi assim com o apóstolo Paulo? Quando ele era de um lado, né, que perseguia o povo, quando ele passou para o outro lado, ninguém entendeu, não é verdade? Aí ele não quer saber porque mudou, não quer saber, eles metem o pau, entendeu? Mete o pau, não quer saber, entendeu? Presta atenção. Então nós temos que entender hoje, nós vivemos no reino, né? No reino eterno, no reino da graça, do reino que muita gente não entrou e não entra mesmo, porque Deus, ele entra quem ele quer, não é verdade? Esse reino não vive o reino, não é verdade? Não estou falando de salvação, menina, presta atenção, estou falando de viver o reino de Deus, entendeu, menina? Presta atenção, o reino estabelecido que Jesus de Nazaré veio anunciar, que estava próximo e chegou mesmo, entendeu? E depois da cruz estamos no reino, né? Presta atenção. Então lá em Gálatas 2, depois vocês vão anotando aí, do versículo 19 a 21, entendeu? Vocês vão encontrar lá, não anulo a graça de Deus, porque se as outras coisas, tradição, isso, aquilo, outro, é que resolve meu problema, entendeu? Eu estou anulando a graça de Deus, para que serviu a cruz, entendeu? Eu fui batizada na cruz, não foi em costumes, né? Presta atenção, a palavra mesmo diz, né? Na verdade é João que batizava o Paulo, né? Presta atenção, hein? Nós temos a mania de seguir, né, costumes terrenos como se fosse de Deus, como se fosse ele tivesse mandado, não é verdade? Presta atenção. Então vamos aqui. Vamos a passo entendendo a palavra. 2 Timóteo 2, né? 2 Timóteo 2, do versículo somente 1 e 2, diz assim, quando Paulo falando para Timóteo, quanto a você, meu filho, né? Timóteo não era filho de Paulo, presta atenção, a expressão, entendeu? O modo de falar, porque foi Paulo que evangelizou Timóteo, entendeu? Falando a linguagem para tu entender, entendeu? Então, Timóteo era assim um bom soldado, né? Aquele que se alistou e não sai nem para a esquerda nem para a direita, presta atenção. Aí ele ali falou, quanto você, meu filho, fortifique-se na graça, fortifique-se o quê? Não é religiosidade,
não é isso e aquilo. Fortifique-se o que? Na graça, porque Paulo está pregando a graça, e é o que nós que vivemos no reino eterno, no evangelho eterno, temos que pregar. A graça de Deus, né? A lei, coisas da lei, com seus costumes, ritos, tradição, caducou. Aleluia. Entendeu? Presta atenção, hein? Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Não é em Melquisedeque, não é em Malaquias, não é em Davi, não é em Moisés. Não é, eu estou lendo a Bíblia, só estou lendo a Bíblia, a minha, entendeu? Eu não sei qual que está escrito em a tua. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo que transmita a homens o que fiéis. É para transmitir. O que nós aprendemos é para transmitir. Porque a luz é para iluminar. Não adianta ser a luz ficar em casa, ficar quieto, ficar debaixo da cama, debaixo da mesa. Entendeu, menino? Não importa se vão correr da tua luz. Não importa se vão desdenhar a tua luz. Mas se tu é luz, tem que iluminar. Então ele disse, versículo 2 de 2 Timóteo 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para o quê? Instruir a outros. Entendeu, menino? Aprenda a palavra, seja iluminada por ela, para instruir a outros, né? Lemos aqui no início que toda a palavra foi inspirada por Deus para o ensino. Agora vamos entender o versículo que lemos, hein? Porque toda a escritura foi inspirada, está falando que antes de Jesus, né? O Altíssimo falava pelos profetas, inspirava os profetas. Mas Hebreus 1, versículo 1, estavam falando, né, que é no passado que ele inspirava, que é através, né, falava, através dos profetas. Mas, quando Jesus veio, Jesus foi a revelação, né? Então ele se revelou e habitou ali entre os hebreus. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, por isso que Hebreus 13:8 disse, né, que Deus, ele é o mesmo, Jesus é o mesmo antes, né? No passado, porque João 1 fala, né? Que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Né? No versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está entendendo? Está alcançando? Então se revelou. Não é verdade? Agora em Cristo Jesus, depois da cruz, o quê? O quê? Iluminação, não é verdade? Ele nos ilumina, né? João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Se nós não formos iluminados pelo Espírito, né? Nada somos, nada fazemos. Podemos até fazer um montão de coisa na obra, mas aí não somos nada. 1 Coríntios 3, do 1 ao 13. Posso profetizar, posso ser isso, posso fazer aquilo, entendeu? Mas se eu não tiver amor, se eu não tiver essa essência do Espírito Santo de Deus, né? O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, versículo 22, ali você lê. Se eu não tiver, nada serei, porque nós não podemos fazer nada que da carne para se aproveitar, não é verdade? Nós fazemos, né, do Espírito para o Espírito, porque é o Espírito que habita em nós, né? Maior é aquele que está em nós, que nos envolve e se move em nós, para o quê? Para essa comunhão, presta atenção. Então, né, nós temos que nos fortificar o quê? Na atual aliança, né? Nós temos que nos fortificar na atual aliança, se nós ficar perdendo tempo na antiga aliança, entendeu? Não é isso que Deus quer, porque se fosse para nós estar perdendo tempo nas coisas, nos ritos, nas tradições, costumes, né, da antiga aliança, para que ele ia vir e morrer na cruz para trazer para nós a nova aliança, né? Como eu falei no outro vídeo,
que ele já estava, através dos profetas, já anunciando. Jeremias 31, versículo 31, ali em diante. Presta atenção. Entendeu, menino? Eu que sei que pensamento que tem a vosso respeito. Está lá em Jeremias 29, 11, por ali. Entendeu, menino? Pensamento de paz. Entendeu? Não de confusão, presta atenção. Então, nós temos que nos atentar, nos prender na aliança, na atual aliança, né? As demais é contexto apenas para a história, para nós entendermos o contexto, entender a história. Não é verdade? Preste atenção. A história o que? Já consumada, porque toda a história, né, já foi consumada, a lei já se consumou, já chegou ao fim, né? Então foi uma história. Entendeu, minha? Presta atenção, quando Jesus estava lá pregando Mateus 24, estava falando do fim do pacto da lei. E foi, acabou. Entendeu? Romanos 10,4, fim da lei é Cristo. Se não acabou, aí eu não entendo isso que você está falando aí. Presta atenção. 2 Timóteo 2 ainda, no versículo 14 e 15. 2 Timóteo 2, no versículo 14 e 15, vamos procurar aqui, né, para a gente entender, menino. Oh, meu Deus. 14, 15 diz assim, ó. O que é um obreiro aprovado? Entendeu? Obreiro aprovado é aquele que, entendeu, que fica falando coisa de lá que não interessa para nós. Interessou muito para Israel, né? Mas para nós não, nós estamos no reino. O reino estava próximo, Jesus pegou, e nós já estamos aqui. Entendeu? Então o que interessa é a palavra atual, da graça de Deus, presta atenção. Então aqui, no versículo 14 e 15 de 2 Timóteo, capítulo 2, presta atenção, né? Relembre a todos essas coisas. Olha, está sempre falando que nós temos que falar, temos que ensinar, temos que instruir, temos que corrigir, temos que falar com o outro. É a palavra que está falando, não sou eu. Entendeu? Não tem nenhuma hierarquia aqui, não. Preste atenção, que a palavra, que a nossa cobertura está nos instruindo. Entendeu, menino? Preste atenção. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, né? Para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para o quê? Para prejudicar os ouvintes. Entendeu, menino? Não podemos fazer confusão, né? Fala a palavra da graça, fala a palavra da lei, fala a palavra disso, palavra da... Entendeu? Confusão. Os ouvintes não chegam a lugar nenhum. Então aí nós ficamos o quê? Como servos inúteis, né? Porque não estamos levando o outro para a frente, para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, né? Estamos retrocedendo. Lembrei aqui de Gálatas 3, vocês vão lá e ler. Gálatas insensato, religioso insensato, quem é que vos fascinou? Foi Cristo ressuscitado ou foi a lei? Quero apenas saber isso, está escrito lá, vai lá e vê. Vamos entender aqui de novo, presta atenção. Relembre a todos essas coisas, né? Dando-lhe testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavra, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Agora 15. Procure apresentar-se a Deus o que é aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, né? Que maneja bem, e maneja bem a palavra o quê? De Deus. Então manejar bem a palavra de Deus é o quê? Entendeu? É entender que eu não posso falar assim, menino, presta atenção, vem cá que eu vou pregar o evangelho para você. O evangelho é o quê? Boas novas, é a nova aliança, né? É o amor, né? É toda sorte de bênção. Aí eu falo, vem cá, abre aí em Deuteronômio 28. Ali o pacto de bênçãos e maldição, né? Entendeu, menino? Presta atenção. Então é isso. Temos que aprender a manejar e manejar bem, mas não se vergonhar da palavra, não anular a graça de Deus. Bem que vamos falar de maldição para um povo que já foi abençoado? Presta atenção.
Então é desse jeito. Então vamos para frente, menino. É, desse jeito. Quando questionarem, né? Quando nos questionarem, né? Vamos aqui abrir agora, presta atenção, que a gente pode ler Romanos 9. Vou procurar aqui, ó. Romanos 9, menino, presta atenção. Vamos ler do 17 ao 23. Né? Se alguém ficar questionando, entendeu, menina? Aí tu pega sempre a Bíblia, não escute. Pega sempre a Bíblia, é isso que a gente está aprendendo um pouquinho, entendeu? Presta atenção, diz assim, ó. Aí fala assim, ó, porque a Escritura diz a Faraó, porque as pessoas falam assim, ó, tá escrito, eu sei que tá escrito, mas não é pra mim, porque não é, entendeu? Não é pra mim, é pra um outro povo, é contexto, é história, entendeu? Tem que saber se o livro também é profético, se for profético, já é uma escatologia consumada. Tem que saber as linguagens de figuras, metáforas, os simbolismos, né? As tradição, costumes, de cultura, né? Do tempo, para quem está falando, por que está falando, entendeu? Tem um aparato, né? Quando se fala o quê? De ensino, entendeu? Está falando de pregação. Quando fala de pregação, sempre a gente fala um montão de coisa. Entendeu? Assim, nessas pregações, muitas das vezes expositivas, fala Jesus, fala em Moisés, fala em Abraão, mistura aquele angu, e as pessoas falam amém, porque, entendeu? Interessa passar aquele tempo e ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Mas quando se trata de ensino, nós temos que ter o que? Zelo, né? Pela palavra, presta atenção. Então, porque a Escritura... diz a Faraó, foi para isto mesmo que o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja o que é anunciado em toda a terra. Então tem que saber que algumas coisas às vezes que dá errada, entendeu? Assim como foi a dureza do coração de Faraó, entendeu? Não é o homem, não tem controle de nada, é Deus que controla tudo. Lá em Isaías 45, me parece, né? Ele fala, eu que fiz o bem, o mal em tudo. Entendeu? Tem essa não. Então, temos que entender. Então, quando alguém questiona, você tem que falar. Entendeu? Presta atenção. Tudo é Deus, está no controle, menina. Presta atenção. Logo, Deus tem o quê? Misericórdia de quem quer, né? E quem quer e também endureça o quê? A quem ele quer, né? As coisas às vezes acontecem, né? Que não é do nosso agrado, e muitas das vezes a gente fica acusando outros, né? Outros deuses, né? Arrumando Deus, falando, não, Deus está no controle, não importa o que aconteça, entendeu? Porque Deus é Deus de amor, mas é Deus de justiça também, não é verdade? Preste atenção. Presta atenção, hein? Não adianta a gente querer ser Nimrod, fazer torre de Babel, entendeu? Para chegar lá no céu, entendeu? Chegar lá no céu, pelas nossas forças, nossas próprias pernas. Porque, menino, presta atenção, João 3, versículo 12 e 13, ali está falando que ninguém foi para o céu, a não ser aquele que veio de lá. Entendeu, menina? Que é o resiliente de Jesus de Nazaré. Presta atenção. Versículo 19. Mas você vai me dizer, porque Deus ainda se queixa, pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa para o que? Presta atenção, para a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Entendeu? Quando alguém falar, mas quem que ela pensa que é? Entendeu? Tu falou, Deus não tem o direito, entendeu? Ele de moldar os barros aonde ele quer, entendeu? Fazer o que ele quer. Presta atenção,
que diremos, né? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira, porque Deus é bom o tempo todo, né? É só isso que se fala. Mas Deus também tem ira pelos que falam uma coisa e faz outra, aquele que não confessa a palavra do Espírito e da verdade. Muitas das vezes fala somente, né, de costumes, de ritos, né, do pacto antigo. Vai lá e chama Melquisedeque, que era tipo de Cristo. Preferem falar de Melquisedeque do que Cristo, que já é a nossa vida estabelecida, aquele que nos ressuscitou com Ele, aleluia, nos reconciliou, né? Nós que não éramos mortos, apenas estávamos dormindo, assim como Lázaro, menino, presta atenção, ali Jesus falou com Lázaro, dorme, volta cá, menino, não importa se a irmã viu que estava já cheirando mal, presta atenção, aleluia. Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos, né? Os vasos de ira preparados para a destruição, né? Porque, entendeu? Deus está vendo bode e ovelha, entendeu? Ele que sabe quem é bode e ovelha. Não precisa eu ficar achando que fulano é bode, que fulano é ovelha, que fulano é bode, que fulano é ovelha. Não, entendeu? Presta atenção, foi assim, ele botou tudo misturado, entendeu? Presta atenção, foi ele que misturou. Porque é preciso um ensinar o outro, entendeu? A ser luz, entendeu? Me presta atenção. Então, aqui que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos, né, os vasos da ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Presta atenção, de antemão, menino. Quanto faz? Vou ganhar alma para Jesus. Como ganhar alma para Jesus? A alma já é de Jesus. Entendeu, menino? Que nós já éramos deles. Entendeu? Se a gente é, o nosso irmão também é de Jesus. Entendeu, menino? Presta atenção. Nós podemos animar as almas, né? Nós animamos as almas. Presta atenção. Por que animamos? Ninguém ganha a alma para Jesus, ganhamos para a nossa, o quê? Para a nossa congregação, ganhamos para o nosso convívio, né? Ganhamos, porque agora para Deus nós animamos, né? Animamos as almas com Cristo, pois este é o nosso, o quê? O nosso objetivo, o nosso ministério, animar, né? Jesus disse, né? No mundo tereis a aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também, vocês são mais que vencedores, porque eu estou em vós para fazer todas as coisas, né? Então, como nós temos que fazer? Porque nós somos como um vaso, né? Moldado na mão do oleiro, né? Que tem o que? A unção, o óleo da unção, né? Que está no vaso, que é o Espírito Santo de Deus, que faz todas as coisas, né? João 15:5, sem mim nada podeis fazer, ele disse. Então, tá entendendo, menino? Então, nós temos que entender, quando nós lemos aqui, nesse versículo 23, né? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que de antemão preparou. Aí já nos leva, olha como é que é o ensino, é outra coisa. Aí nos leva a Efésios, né? Deixa eu abrir aqui. Aí nos leva a Efésios, capítulo 1, do versículo, deixa eu ver aqui, do 3 ao 6, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo, da fundação do mundo,
Deus nos escolheu nele. Não é você que aceita Jesus, tu já foi escolhido, tu estava despreparado, entendeu? Estava dormindo, desperta tu que dorme. Entendeu, menino? Presta atenção. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, né? Nos predestinou, oh aleluia, predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, entendeu? Segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, não de religiosidade, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, entendeu? Não tem sacrifício, tem obra, tem nada. Nos concedeu gratuitamente no amado. Então, quando alguém pregar Deuteronômio 28 para você como evangélico, ressaça, hein, menino? Sai correndo, o negócio tá feio. Aí tu fala assim, menina, presta atenção, hoje nós temos no reino toda sorte de bênção. Nós temos que prestar atenção na graça de Deus, aleluia. Então, Paulo exorta sobre o quê? Sobre os absolutos desnecessários que Deus nunca assinou embaixo, né? Quando você fala, vou pregar o evangelho e fala de Deuteronômio, fala de Abraão, Sansão, fulano de tal, entendeu? Deus não assina embaixo, porque o evangelho é eterno, entendeu? Menino, presta atenção, as escrituras é história, é contexto, é escatologia consumada, é um pacto já caduco, né? Lê todo lá Hebreus 9 e Hebreus 10 para tu entender, menino, que mudou. Hebreus 7, 12 também fala que mudou o sacerdócio, entendeu? Necessariamente mudou a lei. Presta atenção, então, para que tu ficar lá amassando barro, entendeu? No deserto da lei, entendeu? Se Jesus já te transportou para o reino do amor, que é a graça. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui em 1 Coríntios 7, já estamos... 1 Coríntios 6, já estamos indo para o final da nossa aulinha, entendeu? Presta atenção. 1 Coríntios... É desse jeito. 1 Coríntios 6, vamos ler do 7 ao 12, né, para nós entender melhor. 6, do 7 ao 12, cadê você? Diz assim, 1 Coríntios 6, o simples fato, presta atenção, hein? Uma coisa leva a gente a outra, presta atenção, para a gente poder... pegar tudo e compreender. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completamente o que? Derrota para vocês. Entendeu? A divisão já é derrota, né? Porque há muita contenda, isso, aquilo, outra, confusão. A própria divisão já é prejudicial a nós mesmos. Entendeu? Tem que haver uma comunhão, uma unidade. Jesus veio pregar a unidade. Entendeu? Mas como é que você pode estar unido, entendeu? Na graça e na lei? Não, tu tem que estar unido num pacto já estabelecido, o evangelho eterno, que é a graça. Entendeu, menino? O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Porque não preferem sofrer o que é a justiça, porque não preferem o que ficar com o juízo, mas vocês mesmos cometem que é injustiça e causam prejuízo, isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Né? Não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem imorais, nem isso, nem aquilo, ladrões, nem roubadores, nada vai herdar o reino de Deus. Você lê ali aí todo o capítulo, né? Todo o versículo 11. Alguns de vocês eram que assim, mas vocês foram que? Lavados. Se somos nova criatura, por que vamos andar no pacto da lei? Somos nova criatura, então estamos em Cristo.
O fundamento é Cristo, 1 Coríntios 3,11. Romanos 10,4. O fundamento é Cristo, né? Pela graça sois salvo. Por quem que salvou? Foi ali? Né? Não, quero apenas saber de vós, Gálatas 3. Entendeu? Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu só estou lendo a Bíblia. Que quando você, entendeu, vai como se fosse um evangelho pregar, né, as escrituras, que era o pacto da lei, está anulando a graça de Deus, está falando que Jesus não veio, que o Messias não foi revelado, ele não fez nada, não aconteceu nada na cruz, ele não consumou nada na cruz, está anulando completamente. Presta atenção, hein? Então, o templo que cativava, né, que era o templo ali de Jerusalém, presta atenção, Jesus foi, né, veio para cumprir aquela profecia de libertação, de obras, sacrifícios, né, Isaías 61, ele veio para libertar, né, libertar os cativos, ele libertou. Menina, aquele pela fé, Colossenses 1,13 diz que ele transportou, entendeu? Transportou para o reino do seu amor, né? Então, se você não anula, não diz que ele não transportou, porque ele transportou. Então, vamos caminhando, né? Vamos ainda ler Lucas 21, né? Vamos aqui, glória, mas a palavra é muito boa, né? Lucas 21, para a gente estar concluindo, entendendo, né, a palavra de Deus, que diz para nós, né, o que é as boas novas de verdade, para a gente andar nelas, não é verdade? Então, aqui em Lucas 21, do 1 ao 5, diz assim, ó: Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de ofertas. Temos que entender a hermenêutica aqui da palavra, né? Não é a hermenêutica do achismo, né, do nosso objetivo, mas a hermenêutica já estabelecida na palavra, no autor. Jesus estava observando os ricos. Por quê, gente? Porque Tiago 1, 26, 27 fala o quê? Que a religião de Deus é assistir as viúvas, os órfãos, os necessitados. E Jerusalém ali, né, que aquele sacerdócio levítico, entendeu? Era estabelecido para isso, não é verdade? Para assistir os necessitados, né? Não era somente para o sustento deles, não é verdade? Porque eles não tiveram terras, naquela tribo não teve terra, porque era o sacerdócio, era aquele para poder falar, levar a palavra, né? Mas eles eram para também pegar todos ali, todos os dízimos, e levar para a casa do tesouro, receber ali, né, para poder o sustento, né, não somente deles, mas para as viúvas, os órfãos, os necessitados, né? Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de oferta. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, porque eles cobravam impostos, já falamos sobre isso, né? E quando não tinha dinheiro, ele não queria saber, levava os seus filhos. Então ela, por amor, né, foi ali, né, no contexto aqui, vocês vão ver que eles questionaram Jesus, né? E Jesus mandou jogar a moeda e falou, né? Perguntar a Jesus de quem era, né? Ali o dinheiro, essas coisas. Presta atenção no contexto. E Jesus falou assim, presta atenção, se era para eles pagar impostos. Aí Jesus falou, de quem é o dinheiro, né? Mandou jogar, apareceu lá a cara de lá de César, né? César não é o nome de uma pessoa, mas César era o ministério dele, o posto dele, o governo, né? Era só César. Aí ele disse, não é César que está aí, então dá a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. O que era de Deus? Ele falou lá em João 4, né? A partir do versículo 24 ali, para a mulher samaritana. A Deus era adorar em espírito e em verdade. Presta atenção. Em verdade lhe digo que esta viúva, né, pobre, deu mais do que todos, né? Porque ela estava dando a sua vida.
né? Ela só tinha aquilo, depois ir para casa e morrer com seus filhos, né? Igual está lá na outra passagem, né? Ela deu a sua vida, né? Porque todos esses deram como oferta, né, daquilo que lhes sobrava, porém da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento, né? Pelo sustento que nós sobrevivemos, nós vivemos, né? Sem sustento nós não vivemos, nós morremos. Presta atenção, hein? É desse jeito. Alguns falavam a respeito do templo. Estava preocupado com o templo, né, com a viúva, né, necessitado. Alguns falavam, versículo 5 do capítulo 21 de Lucas. Alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Estava preocupado com a beleza do templo, da catedral, entendeu? Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja o que derrubada. Ó, vai entendendo, hein? Aí vamos voltar aqui em Lucas 19, né? Do 41 ao 44, que diz assim, do 41 ao 44, que diz assim, ó: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, chorou, né? Porque Jesus tinha aquele apesar, né? Porque a tábua da aliança estava ali, né? A presença de Deus estava ali para o povo ir ali, né? Verdade? Preste atenção. Hoje a presença de Deus está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Não temos, eu sou contigo. Onde tiver 2 ou 3 a mais no meu nome, eu estarei. Então hoje não precisamos ir a lugares para ter a presença de Deus. Basta tu estar ligado, né? Não está disperso. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, né? Dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora, né, oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não a reconheceu o tempo em que Deus veio visitar. Tá entendendo? O templo físico iria ficar, né, ia ser caído, não ia ficar pedra sobre pedra, assim como Jesus pregou em Mateus 24, que é a mesma coisa, a mesma passagem. Entendeu, minha prestação? Porque eles não prestaram atenção, né? Na profecia, naqueles que se revelou. Jesus estava ali, ele era o Senhor, né? Ele era o Senhor, ele era o próprio sábado, né? Ele era o descanso, não é verdade? Mas eles estavam preocupados, né, com a beleza do templo, né? E a forma deles administrar. Presta atenção. Então, quando Jesus disse aqui no versículo 44, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores, né? Como lá no Mateus está falando, né? Nação contra nação, está falando o quê? De Roma, que queria ali invadir Jerusalém, né? E invadir Jerusalém e acabar com tudo. Estava anunciando o fim do templo, e o fim do pacto também da lei. Estava anunciando o fim dos tempos, daqueles tempos, e acabou, né? Porque no ano 70 realmente o general Tito, filho de Vespasiano, né? A Roma entrou ali e acabou com tudo. Mas antes já vinha fome, guerra, e um montão de coisa. É só vocês lerem a história, procurar saber da história do tempo, né? Dos tempos. Comprem Flávio Josefo, toda a história, né? A história dos hebreus, Flávio Josefo, né? Para entender toda aquela profecia de Mateus 24 naquela geração. Vamos entender? É só tu ler. Mateus, eu nem estava aqui, mas eu vou ler rapidão. Mateus
24, está escrito assim, menina, presta atenção, Mateus 24, 34, diz assim, ó, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo aquilo que lá no início, Mateus 24, os discípulos perguntaram a Jesus. Então foi naquela geração, ou Jesus é mentiroso? Tudo aconteceu naquela geração, na geração de Jesus, né? O fim do templo físico, né? Presta atenção, da adoração no templo físico, e não é porque sabemos que depois, não, mas tem vontade de... Eu sei, mas acontece que vem do regime de Constantino, o Constantino que arribou, aí é outra história, outro vídeo, presta atenção. Mas a profecia de Jesus de Mateus 24, não ficar pedra sobre pedra, foi concluída no ano 70 DC, aparou-se, aconteceu, né? Assim, o Jesus, né? Não com vista física, né? Como está escrito, acho que em Lucas 17, 20, né? Não foi com olhos físicos, que o Filho do Homem ali já era o ressuscitado. Então ali foi concluído a justiça, verdade? Presta atenção. Tito, filho de Vespasiano, ali, o imperador ali de Roma, né? Ali acabou com tudo ali em Jerusalém. Então, ele disse assim, ó, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, né? Entendeu? Mas a respeito daquele dia, ele continua falando, a respeito daquele dia que iria acontecer ainda, que aconteceu no ano 70. Jesus ainda estava vivo, ele estava ali falando, pregando. Entendeu? Me presta atenção. Então nós lemos, né, aqui em Lucas 19, do 41 ao 44, que é muito importante entender, né, porque que não ficou pedra sobre pedra. Ele estava falando que Roma ia acabar com tudo, né? Porque não ia ficar o que? Pedra sobre pedra. Presta atenção. Então, vamos entender, vamos continuar aqui, né, mais uns minutinhos para nós concluir. Como Jesus o que? Purificou o templo, né? Jesus foi e purificou o templo, né? Porque ele estava vendo muitas coisas erradas ali, né? Presta atenção. Para a gente entender as coisas erradas que estava escrito, que estava acontecendo lá em Jerusalém, precisamos ir a Oséias 4, né? Que diz assim, presta atenção, nós temos que entender por que Jesus purificou o templo, né? Por que estava acontecendo com aquela gente daquele templo, aquele pessoal que ia adorar em Jerusalém. Oséias 4 diz assim, ó, ouça a palavra do Senhor, israelitas, está falando israelita, não é com você, israelita, o Senhor tem uma acusação contra vocês, entendeu? Que vivem nesta terra. Por isso que Jesus ia derrubar o templo, acabar com o templo físico, entendeu? Foi o homem que ribou de novo, costurou o véu que Jesus rasgou na cruz. Presta atenção. Não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus, aleluia, nesta terra. Né? Nesta terra. Vocês todos juram falsamente, mentem, matam, roubam e cometem adultérios em toda parte da violência, como assassino, como assassinatos, né? Um atrás do outro. Por isso, a sua terra não está o que produzindo. Por isso que não está produzindo nada. Ela está cheia de tristeza. E todos os seus animais que existem em Israel adoecem, né? E morrem. O gado, os pássaros do céu, até mesmo os répteis estão morrendo, aleluia. Ninguém deve apontar para outra pessoa tentando jogar sua própria culpa, né, sobre ela. Você, sacerdote, tá vendo? Está sempre falando com uma liderança. O que é liderança? Nem ninguém melhor do que ninguém. Mas que Deus deu dons a todos, né? Efésios 4, versículo 11, aí, entendeu? Então está falando com aqueles que se propõem a ensinar. Tá entendendo? Entendeu? Presta atenção. Ninguém deve apontar
para outro, ou foi designado, né? Porque ali o sacerdócio de Levi, eles foi designado para isso. E você também, João 15:16, não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi, e escolhi para que vai desfruto, e o vosso fruto permaneça. Fruto, de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Preste atenção, ninguém deve apontar para outra pessoa, tentando jogar sua própria culpa sobre ela. Você, sacerdote, é a você que estou o quê? Acusando. Está se acusando, não é o povo. Como castigo dos seus crimes, né? Sacerdotes tropeçarão em dia claro e à noite, né? Os falsos profetas que vocês arranjaram tropeçarão também, e eu vou destruir Israel, a mãe de vocês. Aleluia. A mãe, né, de Jerusalém, que foi o templo que foi derrubado. O meu povo é destruído porque não me conhecem, e a culpa é de vocês, sacerdotes, porque se acusam a me conhecer. Por isso eu não os reconhecerei como sacerdotes, já que se esqueceram da lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Entendeu, menino? Então, se você ignorar a graça de Deus que já foi estabelecida, né, gratuitamente, ele também vai esquecer de você no reino, entendeu? No reino, preste atenção. Então, aqui ainda em Isaías, né? Isaías 56, do 8 ao 11. Isaías 56, do 8 a 11, diz assim: assim diz o soberano, o Senhor que reuniu os israelitas exilados, né? Ainda vou reunir outros, aqueles que já foram reunidos. Venham animais do campo, animais da floresta, venham comer. Os líderes do meu povo, os vigias do Senhor, os pastores de Israel, não são capazes de ver os perigos. Parecem cachorros mudos, incapazes de latir para avisar do perigo. Eles gostam mesmo de dormir e sonhar, cheios de preguiça. Além disso, são cachorros gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores sem entendimento, que só cuidam de si. Cada um procura vantagem própria. Eu só li a Bíblia. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, temos que entender Mateus 21, 12, 6. Mateus 21, 12, 6. Vamos lá, o que Jesus está falando para nós. Entendeu? Mateus 21. Para nós completarmos o raciocínio. Estamos indo para o final. Mateus 21, né? Do 12 ao 16. Aleluia. Diz assim a palavra: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam, né? Derrubou as mesas dos cambistas, né? Assim ele purificou, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, né? Que é lá no livro de Isaías, está escrito: minha casa está chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximam, né, de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram: da boca de pequeninos e criança, né, de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Então,
os sacerdotes ali, entendeu? Eles não estavam preocupados assim em ser corrigido, né, com Jesus. Lembra-se lá no início nós falamos de 2 Timóteo 3,16, que toda palavra era para corrigir, né, mas ele não queria correção. Lemos aqui em Oséias 4, né? Eles não tinham conhecimento, mas não interessava para eles o conhecimento, por isso que o povo estava sendo destruído. O que interessava para eles é ser o bam ali, entendeu? Preste atenção, é isso que interessava. Então nós temos que entender a palavra, caminhando para o fim, né? Então esta profecia, né, que nós acabamos de ler, de Isaías, de Oséias, né? Ai dos guias cegos, né? Ai dos guias cegos, está escrito, né? Lá em Mateus 23, né? Do 13 ao 14, depois do 20, também até o 27, vocês podem ler do 13 ao 27, que está escrito lá, né? Até no 23 está escrito, guias cegos, né? Vocês dão o dízimo disso, dízimo daquilo outro, mas ignoram, né? Então nós temos que hoje não ignorar a graça de Deus, né? Vamos correr porque o tempo já foi, né? Mateus 24, versículo 34, já lemos que naquela geração tudo foi concluído, consumado, aleluia. Mateus 23, 16 é um destaque, vocês vão lá ler. Então, nem entraram no evangelho, Mateus 23, 16, está escrito, nem entraram no evangelho eterno e nem deixam outros entrar. Mateus 23, 16, diz, são guias cegos, né? Então, para terminar mesmo, vamos ler só Atos 20, do versículo 20 ao 24, que é o evangelho que é da graça de Deus, evangelho suficiente, né? Eterno, consumado, né? Que trouxe o batismo, o verdadeiro batismo, foi na cruz, né? Entendeu? Já lembro, falamos sobre isso, né? Foi na cruz, que diz, então, o batismo da cruz, né? A nossa consciência está ligada na cruz, diz, né? Que nos leva a Efésios 1, 13, é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado, né, com o Espírito Santo da verdade. Então estamos no reino de Deus. Então, para terminar mesmo de verdade agora, vamos aqui em Atos 20, que traz para nós essa palavra para a conclusão, né, em que vocês leiam, vejam e revejam, né, os nossos vídeos, curte, compartilha com outros, né? Preste atenção, hein? Para que nós venhamos a estar sempre compartilhando a verdade de Deus. Do versículo 20 a 24, diz assim, de Atos 20. Vocês sabem que jamais deixei o que Paulo disse, né? De anunciar o que fosse o que proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também o que? De casa em casa, né? Testemunhando tanto a judeus como grego, né, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E agora, impelido pelo Espírito, né, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, aleluia, pelo Espírito, vou para levar a palavra, não sabendo, né, o que vai acontecer. Nós temos que pregar, né? Pregar, assim como dissemos já anteriormente, né? Prega a palavra, né? Está em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Quer queiram, quer não, entendeu, menino? Vamos cumprir cabalmente o nosso ministério, né? Então, versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete o que é a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, né? O ministério quem deu foi quem? Foi ele que deu dons, né? O homem que pegou os dons e te intitularam, mas é dons. Então, preste atenção. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, é o evangelho de quê? O evangelho eterno, da graça de Deus. E preste atenção. Então, terminamos aqui, acabamos
este vídeo aula em Atos 20, versículo 24. Entendendo? Presta atenção. Vamos ficar por aqui que a hora já foi. E eu peço, ó, dá o like, compartilha, se inscreva em nosso canal Oráculo do Céu, a graça revelada. Beijo no coração de todos.